eu quero apresentar uma segunda característica importante para cada tipo. Importante de cada tipo, que é a seguinte. Passagem de valor. Essa característica que eu vou apresentar faz parte de um conceito chamado passagem de valor. Não vai ser fácil para alguns, fica o aviso. Esse é um assunto denso, que vai exigir muito da sua atenção e ainda assim, talvez alguns de vocês vão ter que ver isso se repetir na frente de vocês várias vezes para sacar de uma vez. É natural ter uma certa dificuldade em entender esse conceito que eu vou mostrar agora, tá bom? E tá tudo bem. O que significa passagem de valor? Muito simples. Olha só, dá uma olhada nesse código aqui. Aqui, eu estou passando o valor uma bela mensagem para const mensagem. E aqui, eu estou passando um objeto para const obj. Nada de novo até aqui, né? Vamos remover esses comentários, nem era para estar aqui. Porém, existem alguns conceitos por trás dessas atribuições. Em JavaScript, existem duas formas de você passar valores. A primeira forma de passar um valor é passar esse valor por valor. Eu sei que não ficou claro agora, mas continua que vai ficar. Todo valor primitivo em JavaScript é passado por valor. Vou até atualizar o desenho aqui no ScholarDraw. Então, imutável, colocar aqui valor. Porque todo tipo primitivo em JavaScript é passado por valor. Essa é a segunda característica importante de um valor primitivo em JavaScript. E o que isso quer dizer na prática? Vamos lá. Vamos escrever outro exemplo aqui. Const x é igual a 7 e const y é igual a 7. E aqui eu vou ter uma comparação. X é igual a y. Essa comparação retornou um boolean. Para visualizar esse boolean, eu vou inserir console.log com essa expressão. True foi retornado. Nesse exemplo está acontecendo uma comparação de valores. Quais valores? 7, que é um tipo primitivo, um valor primitivo, está sendo comparado com 7, que é outro valor primitivo. Como o valor 7 é igual a 7, true é retornado. Então, valor 7 é igual a valor 7 é igual a valor 7. Então, essa comparação foi feita entre dois valores. Porém, olha o que acontece se x e y receberem um objeto com uma propriedade prop, que recebe 1, uma propriedade prop 2, que recebe 2. Quando eu salvo, retorna false. Se eu comparar A e B, false também é retornado. Geralmente, não vai fazer muito sentido você usar includes dessa forma, tá? Geralmente você vai usar includes para comparar propriedades. Só estou mostrando isso aqui para você sacar que quando você compara objetos, false é retornado automaticamente. Lembrando que array é um tipo classificado como objeto, tá? Vamos focar só nesse exemplo com os objetos aqui. False é retornado. Por que isso aconteceu? Por que false foi retornado quando eu comparei esses dois objetos? False foi retornado porque, ainda que esses objetos tenham as mesmas propriedades, ainda que esses objetos tenham o mesmo formato,
o mesmo conteúdo, a mesma forma. Lá na memória, eles são dois objetos diferentes. Toda vez que você faz isso aqui, você está criando um objeto diferente. A cada novo objeto que você cria, um novo espaço na memória é ocupado. Então, quando eu abri, fechei chaves e declarei esse objeto, um espaço na memória foi ocupado, e quando eu fiz esse objeto, outro espaço foi ocupado. Olha só, vou pegar meu tênis. Eu tenho esse par de tênis. Ele tem a cor preta, o número dele é 40. E eu tenho um amigo que tem um par de tênis do mesmo modelo, da mesma cor e do mesmo número. E mesmo assim, são pares de tênis diferentes. Tem as mesmas características, mas não são o mesmo par. Não são o mesmo par. O mesmo vale para esses objetos. Eles são idênticos, têm as mesmas características, mas não são o mesmo objeto. Por isso, false foi retornado na comparação. Agora, presta atenção nisso aqui. E se eu atribuir x para y? Se eu salvar, agora true é retornado. Por que true é retornado? Porque agora x e y estão armazenando exatamente o mesmo objeto em memória. Quando eu atribuo x para y não recebeu uma cópia do objeto x. O que y está recebendo aqui não é uma cópia do objeto x. O que y recebeu foi uma referência ao objeto x. O que é uma referência? É um pedaço de código que acessa outro pedaço de código. Y agora é um pedaço de código que acessa o objeto. Que objeto? Que x está armazenando. Então agora, x e y estão armazenando exatamente o mesmo objeto em memória. Voltando para o tênis, olha só. Eu tenho esse par de tênis e o meu amigo que calça o mesmo número que eu pediu para usar o meu tênis. Então agora eu e o meu amigo estamos usando exatamente o mesmo par de tênis. É um par de tênis que eu e meu amigo usamos. É exatamente o mesmo par de tênis. A mesma coisa está acontecendo aqui. X e Y estão usando, entre aspas, estão armazenando o mesmo objeto. É por isso que essa comparação retornou true. E aí vem a grande pergunta, por que entender isso é tão importante? Porque é o seguinte, se eu não souber que X e Y armazenam exatamente o mesmo objeto, eu vou achar que Y está armazenando uma cópia de X. E qual que é o problema disso? Eu vou vir aqui embaixo, e dizer que Y prop 3 é igual a 3, tá? E aí eu vou exibir Y no console. Tá aqui. Prop 3 foi criado, não foi? Maravilhoso. Agora o meu objeto Y tem uma nova propriedade e o objeto X está lá quietinho na dele.
Só que não. Vou até escrever aqui para você, ó, y console.log x. Olha o que aconteceu aqui. A propriedade prop3 foi criada em x. Aqui é a propriedade prop3. E aqui eu estou criando ela em y. Por que a propriedade prop3 também foi criada em x? Também, né? Porque y está armazenando exatamente o mesmo objeto que x. Isso significa que nessa linha eu manipulei o mesmo objeto que x está armazenando. Eu e meu amigo temos um único par de tênis, mas a gente acha que são dois pares de tênis diferentes. E não são. Nós dois usamos o mesmo, exatamente o mesmo par de tênis. Então, galera, objeto não é copiado. Objeto só é referenciado. Vou escrever aqui. Referenciado. É exatamente o mesmo objeto. E esse exemplo de passagem de valor por referência com constantes é só um exemplo. Quando um parâmetro recebe um objeto, por exemplo, o parâmetro não recebe uma cópia do objeto. Olha esse exemplo aqui. Este parâmetro param armazenou o próprio objeto que está no último item do array. Ele não está armazenando uma cópia, mas sim o próprio objeto. Porque aqui obj2 resulta neste item, nesse último objeto, e param e armazenou exatamente esse objeto, e não uma cópia dele. Isso significa que dentro da função, se eu modificar o objeto, eu vou estar modificando o objeto original, e não uma cópia dele. Param.g recebe 7. Se eu fizer isso, olha só, console.log obj colchetes 2. Aqui, o objeto que foi declarado com f recebendo 6, desculpa, que não tinha a propriedade g, agora tem uma propriedade de g armazenando 7. Tá? E lembrando que a gente está falando do tipo objeto, e array também é um valor do tipo objeto. Observe esse código. Aqui eu estou modificando o array original. Tá? Param não recebeu uma cópia do array números. Ele recebeu o próprio array números. E aqui eu estou acessando o index 3, que ainda não existe, mas atribuindo a ele um 4. Se eu salvar, está aqui. Modifiquei o objeto original. Modifiquei o array original. Por quê? Porque param não recebeu uma cópia do array. Ele recebeu o array números.